Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Burjato. E eu sou a Fabiana Silva e esse é o nosso Mulheres de Esperança. Aí, que bom ter você com a gente nesse episódio, que nós vamos falar de algo muito especial. Você que nos acompanha, fique até o final do programa, né, Rê? Porque realmente é um tema muito importante da gente considerar. E para esse episódio nós temos algumas palavras-chave que eu já quero deixar aqui para você, como fé, obediência, atitude, cuidado e amor. Como que essas palavras têm atuado aí no seu coração? E será que nós estamos realmente disponíveis para observar a necessidade de alguém muito próximo de nós e atuarmos em favor dele? Tem tantas músicas, né, que falam que palavras ao vento de nada valem se não forem palavras com atitudes. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso, sobre uma fé prática em ação. Então você está convidado para participar desse episódio conosco. Sejam muito bem-vindos ao Mulheres de Esperança. Hoje nós temos uma super querida e especial convidada para estar conosco, que é a Marli Speaker, né? Se você já conhece a rádio há muitos anos, você sabe quem é ela muito bem. Mas se você não conhece, está chegando aqui agora, a Marli Speaker, junto com o seu esposo Edmundo, foram os fundadores da nossa querida RTM. E ela também criou programas, gravou programas, né? Foi produtora, apresentadora e também fundou o antigo Projeto Ana, que hoje é o Mulheres de Esperança. Então, Marli, seja muito bem-vinda aqui ao Mulheres de Esperança de hoje. Muito obrigada, é sempre um prazer muito grande voltar. Bem diz o ditado, né, que o bom filho a casa torna. Voltar a casa transmundial é maravilhoso, especialmente estar no Mulheres de Esperança. Que bom, a gente está muito feliz de ter você com a gente nesse episódio, que vai falar, como a Renata bem colocou, né, sobre amor, sobre cuidado. E a Marli, pessoal, ela passou aí durante muitos e muitos anos servindo as mulheres em vários locais, né, em vários países. Mas depois de 55 anos servindo as mulheres, o Senhor chamou ela de forma muito especial para um ministério específico, que é atuar com mulheres viúvas e mulheres abandonadas. Marli, conta pra gente como foi para você receber esse chamado tão especial do Senhor e por que você acredita que Ele te chamou na altura desse campeonato, né, depois de 55 anos de ministério. Eu pensei que aos 70 anos, quando eu saí do Mulheres de Esperança, o antigo Projeto Ana, que eu ia me aposentar. Com 70, já tinha passado 5 anos a mais do que a lei manda, né? E aqui, no alto dos meus 79 anos, Deus me chama para fazer um novo ministério. Eu, a vida inteira, na verdade, quis fazer o que eu estou fazendo agora. Eu sinto como se Deus está colocando a cerejinha no bolo da minha vida. É aquele toque, assim, na largada final, Ele está me dando o desejo do meu coração. De fato, o chamado veio quando eu tinha 16 anos. E a Bíblia diz em Romanos 8, 29, que o chamado de Deus é irrevogável. Não tem idade, não tem hora, não tem situação. Quando Ele chama, a gente tem que ir. E quando eu pensei que eu ia agora parar, porque eu não descanso, eu amo trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu senti Deus dizendo, agora você pode fazer o que você quer. Porque Ele me levou para uma organização que me pediu para fazer um trabalho humanitário. Aquilo que Deus mandasse. E olha, como filha de viúva, nora de viúva de guerra e sogra de viúva, a minha norinha de 28 anos ficou viúva quando nosso filho faleceu, eu vi essas 3 mulheres navegando a viuvez com Deus. Eu tinha visto em 22 anos percorrendo o mundo, viúvas andando sem Deus. E, gente, a diferença é do dia para a noite. Eu tinha muita pena delas. A gente trazia o programa, a gente tinha o ministério de oração, mas eu não podia ajudá-las materialmente, fisicamente. E agora eu posso. E com esse chamado, então, quando eu estava lendo o Salmo 68,
eu li ali uma palavra que me chamou a atenção, e aquilo foi a cristalização do chamado. Lá diz assim que Deus é o defensor da viúva. Eu estava lendo em inglês, em português falo juiz, em outras traduções falam outras coisas, mas o defensor, e eu perguntei, opa, se ele é o defensor, é porque ela precisa de defesa. Por que ela precisa de defesa? Daí eu fui fazer uma pesquisa, primeiro na Bíblia, depois, e vi que desde os tempos antiquíssimos, a viúva sempre foi pobre, abandonada, sozinha, e Deus, em 103 versículos na Bíblia, fala em favor à viúva. Ele advoga a causa da viúva. Daí eu fui para a internet e fui fazer uma pesquisa da situação da viúva no mundo. 258 milhões de viúvas no mundo. Isso é o que se sabe. Isso é o que a estatística diz. Eu tirei algumas dessas informações da página da mulher nas Nações Unidas. 1 em 10 desses 258 milhões vive em extrema pobreza. 1 em 10, em cada 10. Em 36 países, as leis discriminatórias não deixam a mulher herdar como o seu irmão, como o homem. Então, elas não têm herança. Em 31 países, as viúvas não podem exercer uma profissão. Por quê? Pelo status social, viúva. Agora, veja, na África, elas perdem tudo. Eu lembro encontrando mulheres que disseram, meu marido morreu e tudo que nós tínhamos, a casinha, a vaca, a bicicleta, tudo foi para a família dele, inclusive meus filhos. E o pior de tudo é na Índia. Na Índia existe uma tradição que se chama em inglês husbandry, que é um termo usado na pecuária. Quando a mulher fica viúva, tudo que ela tem vai para o marido, inclusive os filhos, como na África. Só que se ela quiser ficar perto dos filhos, ela mora com a família do marido, ela se transforma a lavadeira, passadeira, cozinheira, tudo, e mais, e aqui vem o termo, ela serve sexualmente a todos os homens daquela casa. Fala de indignidade. Quando eu vi isso, gente, meu coração começou a sangrar. E eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Pelo menos aqui onde eu estou. Eu não posso mais ir lá para a África, para a Índia, mas eu estou aqui agora. E aqui eu vou fazer alguma coisa. E Deus me trouxe para o Brasil. E estamos fazendo esse trabalho maravilhoso no Nordeste do Brasil. E esse foi o chamado. E que a gente vai querer saber de maneira muito prática como isso acontece, porque, Marli, se já no Brasil já é tão difícil, né? Minha mãe ficou viúva aos 42, então há 21 anos, e eu via pessoas na mesma rua, né, que nós, que também haviam ficado viúvas, e muitas foram para as drogas, muitas foram para o álcool e muitas foram para essa troca de inúmeros parceiros, tentando encontrar alguém que a protegesse, que a amasse, né? E eu lembro que eu pensava, como você falou, né? Quem tem Deus como é diferente, porque corre, se refugia nele. Ainda vai ser muito difícil a viuvez, mas então se olha de outra forma, né? E eu queria que você contasse, então, ajudando as viúvas aqui no Brasil. Como que é esse acolhimento? Como que são esses passos? Quantas horas nós temos? Nós começamos há 1 ano e meio, nem bem 1 ano e meio atrás. E Deus nos levou, nós orando, meu esposo e eu, como sempre, trabalhando juntos, orando. E Deus nos lembrou do Nordeste brasileiro. Fomos a Paraíba, João Pessoa, encontramos lá um casal de amigos da Igreja Betel Brasileiro, que muitos anos, amigos há muitos anos, que trabalham já com índias potiguaras. E tem 3 igrejas, tem 3 vilarejos lá, e nos levaram lá para a gente ver e conversar. Nós fomos numa viagem assim, exploratória, e uma experiência totalmente diferente para mim. E
para o meu esposo também, porque nós sempre trabalhamos com organizações como a Transmundial e outras, Churches in Missions e outras, né? Mas dessa vez nós fomos sozinhos e vimos a situação e chamaram algumas mulheres da liderança da tribo Potiguara. Existem 25 mil ainda índios ali, indígenas, né? E com a licença da liderança dessa aldeia, nós fizemos uma reunião e a resposta foi: precisávamos disso ontem, é para começar ontem. Então, nós começamos ali em João Pessoa primeiro e depois também lá na Baía da Traição. E olha, gente, desde então já são quase 94 mulheres que já passaram ou estão passando, que já se formaram. Na Paraíba, quatro grupos já se formaram, já tem lá 40 costureiras, nós ensinamos a elas costura criativa. Então, elas vêm e têm 5 meses de aula, 5 horas por dia, 3 dias por semana. Elas se comprometem a chegar e elas só podem faltar 2 vezes. Mais do que isso, claro, se é uma falta justificada, mas fora disso ela tem que sair, ela é convidada gentilmente para sair e dar o lugar dela para uma outra viúva, porque já temos em fila de espera. Então, ela vem, ela aprende 22 técnicas, ela faz 21 peças, aliás, são 21 peças, e ela aprende mais do que 21 técnicas, porque às vezes em uma peça ela aprende várias técnicas. Então, desde kit de cozinha, kit de banheiro, mesa posta, roupa de criança, pet fashion, roupinha pet, coisas que elas vão poder vender, porque elas recebem também aulas de empreendedorismo, com precificação, como ter uma lojinha virtual, é completo. Quando elas terminam esse curso, que são mais de 200 horas, elas recebem um diploma reconhecido pelo governo. E elas podem achar emprego em qualquer lugar e podem, inclusive, lecionar. Então, nós temos uma porção delas já no trabalho. E no final do curso, para aquelas que realmente se dedicaram e que vão fazer disso o seu ganha-pão, elas recebem uma máquina de costura novinha, 22 pontos, que elas podem bordar, elas podem costurar, elas podem atender a sua família. Com isso, eu estava já bem feliz. Mas eu disse, eu não posso fazer um trabalho só ajudando o físico dessa mulher. Porque o problema maior dela é lá dentro, né? É como você disse, né, Renata? A dor e a dureza da viuvez, ela enfrenta na maior parte do tempo sozinha. Por isso, o nosso projeto, nós chamamos de iniciativa, esta iniciativa é chamada Jamais Sozinha, porque o Senhor disse, né? Nunca, jamais te abandonarei. Eu digo para elas, teu marido morreu, você não morreu e Deus não morre. Deus nunca te abandona. Então você ainda tem uma vida pela frente e essa vida, como é que você vai viver? Então, para isso, nós temos 45 minutos antes da aula de costura, nós temos o que nós chamamos de roda de conversa. Essa roda de conversa é uma roda, assim como os indígenas antigamente usavam, não sei se ainda fazem isso, mas para discutir os problemas da vila, né? Elas sentam todas no mesmo nível, ninguém é mais ou menos do que ninguém. E, inclusive, a facilitadora, que é treinada por nós, que usa um material que nós produzimos, apostilas que nós produzimos, tanto de costura quanto para a roda de conversa, são todas iguais ali. Então, depois que ela é recebida, depois que elas oram juntas,
a facilitadora começa a contar uma história. E é uma história da Bíblia que está escrito na apostila que ela recebe, cada um tem a sua apostilinha. E elas podem acompanhar. E essa leitura dessa história das viúvas da Bíblia, ou mulheres em situação de risco, como a Tamara, a Diná e outras, Abigail, elas amam a Abigail, elas ouvem aquela história que é lida como para a rádio, para o ouvido, não para os olhos, né? Então, aquilo é bem dramatizado e elas vivem aquela história. E é impressionante. Você começa a história e elas começam a chorar. Ela diz, isso aí sou eu. Essa é a minha história. Isso aconteceu comigo. Uma delas há pouco tempo. Uma senhora já de 60 e poucos anos. Ela disse, quando eu era jovem, eu fui abusada pelo meu irmão, como a Tamar. E ninguém nunca soube disso. Eu vivi com essa coisa no coração. Hoje eu vou contar para vocês. E eu quero me libertar dessa dor, dessa culpa. Porque com a dor vem a culpa também, né? E o diabo o inimigo é tão terrível. Ele diz, você é culpada, de uma maneira ou de outra. Então, nós ensinamos para essas mulheres, aquilo foi um tempo assim, foi tão bonito, porque ela começou a chorar e uma delas veio e abraçou ela, porque a gente fala muito de abraço nessa roda de conversa. Aí todas vieram. Eu tenho a foto de todas elas abraçando aquela mulher. Mais tarde, ela deu um testemunho, ela disse, eu estava viúva e eu não gostava que ninguém me abraçasse. E você sabe que eu descobri o abraço de novo. Eu descobri o abraço de novo. E eu achei assim tão acolhedor, é como você disse, né? Tão bonito o que está acontecendo. Então, com isso, gente, nós estamos levantando, restaurando a dignidade de mulheres carentes, mas nós queremos principalmente atender as mulheres da igreja. Vamos a comunidades onde está lá a igreja e trabalhamos através da igreja. E estamos, então, primeiro atendendo a elas, mas o Senhor tem feito de uma maneira que são 12 em cada grupo, para cada uma ser bem atendida. Chega à conclusão de que 12 é o número ideal. Jesus sabia, né? 12 tem vindo da igreja e acontece que 12 não são convertidas, não conhecem a Jesus. E é claro que o nosso principal objetivo, nosso maior, eu iria dizer, objetivo, é levá-las a Deus, né? Porque a viuvez delas precisa de Deus, foi o que nós falamos agora há pouco, né? Então Deus tem nos dado muita alegria, muito sacrifício, mas, gente, vale a pena cada minutinho que a gente gasta com essas mulheres. Eu fico renovada, eu estou pronta para outra. Muito especial. A gente vai voltar num próximo bloco para ouvir o quanto mais possível dessa história, né? Venha com a gente. Estamos de volta com Mulheres de Esperança de hoje. Eu não sei você, mas eu já me emocionei aqui várias vezes, né? Com tudo que a Marli tem compartilhado com a gente nesse episódio, sobre esse cuidado com as viúvas. E os dados que ela passou, né? Algo muito muito alarmante, que a gente não tem noção, né? Da realidade de muitos lugares, de muitas pessoas. E Marli, eu acredito que o Senhor também nos dá essa direção sobre o cuidado com as viúvas, com os órfãos, com os necessitados, porque durante a vida, a gente vai passar por esses lugares, né? Todo mundo convive com uma viúva, ou na igreja, ou, se for da vontade de Deus, passaremos pela viuvez. O que você acredita? Por que às vezes a gente não vê esse público como um público que necessita de um cuidado especial, de um olhar especial? Essa é uma pergunta universal, sabia? Eu vivi em muitos lugares, eu vi em muitos lugares e vivi em 6 países, morando lá. E eu vi essa mesma falha, e agora eu vou falar para a igreja. É vergonhoso para nós vermos que outras entidades se preocupam mais
com a viúva do que nós, que temos um mandato específico. Existe um mandato na Bíblia, lá em Tiago 1:26, onde Deus diz que a verdadeira religião, pura, a mais pura, a imaculada religião aos olhos de Deus, é cuidar da viúva e dos órfãos nas suas necessidades. Então aí vem necessidade espiritual, necessidade emocional, necessidade relacional, necessidade social, enfim. Este é um dos mandatos mais explícitos. Se a gente quer agradar a Deus, nós que somos cristãos, vivemos para agradar a Deus, essa é a coisa mais pura que a gente pode fazer. Mas sendo o mandato mais explícito, é um dos mandatos mais negligenciados pela igreja. Eu estive numa reunião no Nordeste com 52 pastores representando 50 igrejas. E eu perguntei, quem de vocês tem um trabalho, um ministério voltado para a viúva? Eu disse, quem de vocês tem um café da manhã com as viúvas por mês? Quem de vocês tem visitação à viúva? Quando ela está doente, nós vamos. Tem alguém, os diáconos vão. Mas vão como membro da igreja, não especificamente para a viúva que tem necessidades específicas. O Mulheres de Esperança nasceu porque a mulher tem necessidades específicas, que ao levar o evangelho completo, às vezes não atingimos aquelas necessidades. A mesma coisa com as viúvas. Então, eu vejo assim que é uma desobediência da igreja ao mandato de Deus. E eu não quero ser desobediente. Eu vou fazer a minha parte no meu cantinho, aonde Deus me mandar. Primeiro, porque o chamado é irrevogável e é para todos nós. Segundo, porque desobediência para Deus, é como pecado de feitiçaria. Está escrito lá. Então, a pergunta é, como é que eu vejo isso? Eu vejo que é um mandato que tem que ser observado, tem que ser respondido, tem que ser obedecido e que é urgente. Então, nós estamos, além de atender a viúva necessitada, nós estamos levantando a consciência, trazendo a consciência do povo evangélico, a situação da viúva também dentro da igreja. Aquela que não precisa de corte e costura. Aquela que não precisa, ela precisa de roda de conversa. Precisa de companhia, então, né? Exatamente, porque esse é um dos produtos desse projeto. É a comunidade. Elas acham uma comunidade, uma irmandade. Então é assim, nós estamos acabando agora em 3 lugares do sertão da Bahia. Vai acabar agora esse mês, eu vou para lá no dia 23. Em 3 povoados, onde não tem nada nas cidades. Muito, muito pouco progresso. Elas já estão chorando, porque o que vai acontecer conosco agora? E como é que a gente vai se encontrar? O que a gente vai fazer? Então já estão angustiadas que vão perder essa irmandade. Então nós estamos ajudando as igrejas a terem uma roda de conversa para as viúvas da igreja. E talvez as viúvas que podem começarem a ajudar as viúvas que não podem. Que tal? Muito bom. E a isso, então, estamos terminando uma apostila específica para as viúvas nessa outra situação, não as viúvas necessitadas, Isso tem nos dado muita alegria e muita esperança. E na descrição desse episódio a gente coloca tudo para que vocês possam saber também, onde encontrar. E nós, como filhas, de Sim. mães que ficaram viúvas muito cedo na vida, a gente entende como elas precisam de carinho, atenção, cuidado e um tratamento especial, E eu gostei muito do que a Marli falou a respeito da dor. Olha, a sua vida continua. Seu marido morreu, mas a sua vida continua. Só quem passou por uma dor tão grande como a Marli passou pode dizer a vida continua, Então,
ouvintes, que a nossa dor nos deixe mais sensível à dor do outro e que todo esse programa faça você abrir os olhos, né, para quem está ali sofrendo do teu lado e você possa o quanto antes obedecer essa vocação que temos como cristãos de cuidar do órfão, cuidar da viúva, de prestar atenção nas suas necessidades. A gente volta em instantes com a reflexão de hoje. Momentos de dor e solidão são situações vividas para a mulher que se tornou viúva. Como se enxergar começando um novo momento da vida, agora desacompanhada? Algumas com filhos pequenos, outras com filhos adultos, netos. Ter que experimentar a dor da separação e refazer os seus sonhos. Assim como em outros momentos desafiadores da nossa vida, a viuvez não é algo para se viver sozinha. A mulher viúva precisa ser vista, acolhida e apoiada. Vemos esse ensinamento na Bíblia, onde Deus ordena em vários textos que o seu povo cuide das viúvas, que acolha elas em suas necessidades e que se faça presente neste novo contexto de vida em que ela se encontra. Ser viúva não deve ser algo de se envergonhar, nem mesmo um motivo para ser ignorada em suas necessidades. O que nos consola diante de vivenciar a perda é saber que Deus permanece constantemente ao nosso lado, que Ele se faz presente consolando, dando força e dignidade a toda mulher. Ele sabe que não é bom que caminhemos só. Por isso, é importante, além do apoio material e emocional, sustentar as viúvas em oração, para que elas possam conhecer a Deus neste momento e serem fortalecidas. Lemos em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 5. A viúva realmente necessitada e desamparada põe a sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Deus vai cuidar e honrar cada oração de uma viúva e usar o seu povo como instrumento dele para demonstrar amor e cuidado sobre a vida delas. Que possamos olhar com mais carinho e ter real atitude intencional de apoio a todas elas. Que Deus te use. E é uma pena que a gente chegou no final desse episódio, porque a gente queria mais tempo, mas Marli, deixa no final uma mensagem às nossas ouvintes? Então, nós lemos lá em Provérbios, capítulo 31, verso 9, diz assim: abre a tua boca, julga retamente, faça justiça aos pobres e aos necessitados. Gente, é no imperativo. Abre a tua boca, fala com a viúva, vai buscar ela, dá companhia para ela, dá tempo para ela, fala com ela, fala dela. Só coisa boa, né? Fala sobre isso que nós falamos hoje aqui. Levante a consciência da sua igreja, dos seus amigos, da sua família, que nós temos que cuidar da viúva, né? E fazer justiça. Não só justiça social, não só ajudá-la financeiramente, ajudá-la dando um curso onde ela pode depois se tornar uma empreendedora, não só isso, mas justiça bíblica. O que a Bíblia fala sobre justiça? Que Deus é justo. E Deus vai honrar esta viúva. Deus vai cuidar dela. Deus é verdadeiro. Leve Deus para ela. Se você tem Deus, se você tem Jesus no coração, não fica com ele não, que ele está batendo lá de dentro da porta do seu coração, dizendo assim, me deixa eu sair daqui, me deixa eu viver por você. Que nem está escrito, que nem como o Paulo escreveu, né? Aos Gálatas 2:20. Agora não sou mais eu que vivo. Deixa Jesus viver e vai direto fazer o que ele faria. Abraçar, acolher, ajudar e orar pela viúva. E que Deus te abençoe quando você fizer isso. Que inspirador, né? A gente é chamado para ser tu uma bênção. Agora que você conhece, agora vai viver. Que coisa boa ouvir tudo que a Marli nos trouxe. Você que ficou com vontade de saber mais, na descrição deste episódio no YouTube, você vai encontrar um pouquinho mais de todo esse maravilhoso ministério. Fica a nossa gratidão, né, Fabi? É verdade. Marli, obrigada por participar com a gente desse episódio, né? Esse episódio que não só falou de nós, mulheres, como esse programa, mas também trouxe essa questão do amor, do cuidado prático, né? Como é o tema desse programa. Obrigada por nos inspirar, viu? Que Deus te abençoe e abençoe esse lindo ministério. Eu que agradeço e que Deus nos abençoe a todas. Que possamos ser mesmo mulheres de esperança até o fim.
Amém. Amém. A gente se vê então no próximo episódio. Até lá. Até Rê. lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Escreva para nós mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.